Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Eu sei que nesse momento de pandemia é um pouco chato, porque a gente está fora da escola, do convívio com os colegas, né? Vocês estão se sentindo um pouco sozinhos, em casa, isolados, todo mundo, mas nesse momento é necessário, devido a esse vírus. Vocês sabem que está rolando por aí, né? Não, Isaac, teu áudio não está ligado, tá? Teu áudio não está ligado. Então, vamos falar um pouco lá do ambiente. Lá no ambiente, nós temos uma apostila de física, que fala sobre movimento uniforme. Nós temos as orientações relacionadas sobre a primeira quinzena. Lá tem dois pontos da primeira quinzena. Só que nós vamos falar a primeira parte agora. Porque tem lá na apostila a primeira e segunda parte. Eu coloquei separado, para não ficar muita coisa, porque são 12 disciplinas, né? A gente sabe que são 12 disciplinas. Então, é muita disciplina, tá? Só um pouquinho. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito da primeira parte. E na primeira parte tem esses conteúdos. Esse conteúdo tem essas atividades. A primeira atividade é uma atividade interdisciplinar. Onde é que ela está essa atividade? Alguém tem que desligar o áudio, acho que é o Isaac. Eu estou com fone, vai espocar meu ouvido. Isaac, desliga teu áudio, querido. Clica na minha foto, que vai aparecer um telefone e um microfone. Aliás, um microfone e uma câmera. Aí você desliga o áudio. Beleza. Então, gente, a atividade interdisciplinar é com a parte de educação física. E o que nós vamos fazer lá? Você vai ler o box, está na página 37 do livro, e você vai poder comentar sobre uma pergunta que tem lá no box, relacionada ao próprio texto. Você vai anotar isso aonde? Lá na pergunta aparece responder pergunta, lá no ambiente de vocês. E aí você vai lá e responde e envia, entrega. Por enquanto, está todo mundo atribuído. Alguns entregaram já. Qual é o prazo? Até o dia 14. A outra atividade está relacionada a... O que foi, Isaac? Não está ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Eu estou escutando. Responde, gente. Está escutando, né? Estou escutando. Também estou escutando. O áudio está travando um pouco. Ok. Eu estou falando? Uhum. Eu vou falar mais perto do microfone, que acho que fica melhor para vocês. Aí vocês desliguem os áudios de vocês, para a gente não ter interferência, tá? Então, assim, Tá, ok. gente, a primeira atividade, a gente tem o quê? A gente tem essa interdisciplinar com a educação física, que é responder essa questão do box da página 37 do livro. Quem não tem o livro, eu coloquei o PDF do box lá da página. Então, não vai ter desculpa, porque tem lá. A segunda atividade, ela é um desafio, está na página seguinte, e nesse desafio vocês têm uma pergunta também a responder, e a última, os exercícios. Então, a gente vai agora para a aula, porque daqui a pouco eu tenho outra live, que é assim, o professor trabalha muito. E aí a gente vai fazer a nossa aula aqui, eu vou fazer uma apresentação em PDF para você, PDF em PowerPoint, do conteúdo, e vocês vão me dizer se vocês estão enxergando essa apresentação, tá? Vou fazer agora. Vocês estão enxergando a apresentação? Vocês estão enxergando a apresentação? Sim. Sim. Ok. Eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, tá? E eu vou começar a apresentação da aula. Tudo bem? Tudo bem? Respondam. Sim. Tá Eu só bom. quero que vocês desliguem o áudio para não dar interferência, porque eu vou falar, e aí é bom que vocês ouçam bem o que eu estou falando. Então, aí, para isso, vocês precisam estar com os áudios de vocês desligados. Deixa só a câmera ligada. Ainda estou ouvindo. Ok, agora sim.
Então, nossa aula de hoje vai falar sobre movimento uniforme. Então, sobre movimento uniforme, nós temos aqui essa primeira lâmina. Então, nessa primeira lâmina, o que nós colocamos? A característica principal do movimento uniforme. Vocês estão conseguindo enxergar essa luzinha ou não? Vocês estão enxergando alguma luzinha vermelha? Sim. Sim? Então, a característica principal do movimento uniforme é velocidade escalar instantânea constante. Aí eu vou usar aqui a minha mesa digitalizadora e vou grifar velocidade constante. Tá um pouco ruim, mas dá para entender. Então, essa é a característica principal do movimento uniforme. Outra característica principal do movimento uniforme é... Só um pouquinho, deixa eu... Outra característica principal do movimento uniforme... A caneta ficou doida agora. É você ter... Só um momentinho, deixa eu voltar. É você ter aceleração igual a zero, tá? É outra característica. Você tem aceleração zero e velocidade constante. Todo mundo está enxergando? Sim. Ok. Qual é a função da velocidade, aliás, do movimento uniforme? Nós temos a função da velocidade, que é uma constante, então não tem cálculo nenhum. E nós temos aqui a função horária dos espaços, que significa o quê? Nós temos o espaço final, vai ser igual ao espaço inicial, que é o S0, mais a velocidade vezes o tempo. Ela é mais, por quê? Porque é característica, mas esse sinal aqui depende muito da velocidade. Se a velocidade for positiva, sinal de que o movimento ele é progressivo. Então, velocidade maior que zero, movimento progressivo. O que significa o quê? Que esse móvel está percorrendo o mesmo sentido da trajetória. Agora, se aqui for negativo, tiver um menos aqui, significa que a velocidade é menor que zero. Então, eu vou ter um movimento regressivo ou retrógrado. Tá? Então, esse movimento se apresenta assim, de duas maneiras. Quem é o S0? A posição inicial do móvel. Quem é o S? A posição do móvel ou posição final, tá? Até aqui, vocês conseguiram entender o que foi falado nesse slide? Responde. Sim ou não, gente? Mais ou menos. O que você não entendeu? Quem está falando? Qual foi o seu não entendimento? Ou eu não estou ouvindo. Fala, liga o áudio e fala. Olá, não estou ouvindo vocês. Posso continuar, então? Eu entendi, professora. Então, vamos continuar. Desliga o áudio, aí a gente vai continuar. Bom, o próximo slide fala o seguinte, para a gente relembrar. Quando eu estou em quilômetros por hora e quero fazer uma conversão para metros por segundo, de quem que eu estou falando? Da velocidade. Se eu quero fazer essa conversão de uma unidade para outra, unidades conjugadas, né? Que tem comprimento e tempo. Você divide por 3,6. Agora, se eu quero fazer o inverso, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço o quê? Multiplico por 3,6. Tá? Eu estou relembrando aquilo que a gente já viu em aulas anteriores. Nós temos aqui alguns exemplos de funções horárias, tá? Nós temos aqui uma função horária da seguinte forma.
Ela diz que S final vai ser igual a 2 mais 4t no sistema internacional. Ora, se eu comparar com a minha função horária dos espaços, que é S igual a S0 mais VT, eu claramente posso perceber que esse S0 aqui, ó, é igual a 2 e que esse V aqui, ó, é igual a 4, ok? Quando, Ok. ok. Quando eu disser isso, eu estou comparando. Professora, eu ter Oi. Oi, Isaac. o T. O T é o tempo, né? Esse tempo aqui, ele não muda, né? Aliás, ele Sim. muda conforme você vai substituindo. Como é uma função do primeiro grau, conforme eu substituir esse tempo aqui, eu mudo também a minha posição final. Então, esse tempo eu vou cronometrar no meu relógio, no meu equipamento. Esses dois pontos aqui, que é o espaço inicial e a velocidade, eles não mudam, eles são constantes. Claro que o espaço inicial ele vai mudar conforme de onde eu vou partir, né? Mas, assim, nesse caso aqui, ele não vai mudar. Se ele disse que é 2 metros, vai partir de 2 metros, ok? Agora, a velocidade, não. Sim. Quando isso aqui é positivo, eu disse que o movimento ele é progressivo, porque a velocidade é positiva. Olha um caso de velocidade negativa aqui, ó. Eu tenho S igual a menos T. Se eu comparar com a minha função horária S igual a S0 mais VT, o que eu percebo? Quem é meu S0? Ele aparece aqui na função? Vocês estão entendendo? Não, Não sim. aparece. Não. Se ele não aparecer, o valor dele é 0. Zero. E quanto é a velocidade? Se aqui na frente não vier nada, lembra que eu falei para vocês? Significa que é 1. Então, a minha velocidade é 1. Negativa. Então, o movimento ele é retrógrado ou regressivo. Tá? Ele pode aparecer dessas duas formas. Tá bom? Esses são exemplos de funções horárias. Vamos fazer um exemplo numérico. Eu tenho aqui um exemplo da seguinte forma. Os móveis A e B, então eu tenho aqui o móvel A e o móvel B, percorrem a mesma trajetória em movimento retilíneo uniforme. Ora, se o movimento é retilíneo uniforme, significa que essas velocidades aqui são constantes. Concordam comigo? Sim. Eu acho. Porque o movimento é uniforme. Respectivamente, significa dizer que primeiro vem a velocidade de A, que depois vem a velocidade de B, ok? B. Olhando aqui para a minha figura, eu tenho o corpo A, que é esse aqui, e eu tenho o corpo B, que é esse outro aqui. Se eles estão seguindo o mesmo trajeto, significa que a velocidade de A, que da trajetória, né, é positiva, e que a velocidade de B também ela é positiva, porque estão no mesmo sentido da trajetória. Observem as setinhas. Outro detalhe, cada bolinha está num número, em cima do número, não está? Sim. Significa que esse aqui Sim. é a posição inicial do móvel É o A. espaço? Isso, e que essa outra é a posição inicial do móvel B. É isso que ele está falando, tá? Então, significa isso. A letra A, ele pede para você identificar as funções horárias desses dois móveis. Vamos responder bem aqui, ó. Como é que eu calculo a função horária? Oi. Pergunta. Quem queria perguntar? Posso continuar, então, né? Pode. Então, eu quero a função horária. Como é que eu calculo a função horária desses móveis? Então, SA vai ser igual à função horária, ao espaço inicial de A, mais a velocidade de A, vezes o tempo. Por que eu montei assim? Porque a função horária característica diz que o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. A única coisa que eu acrescentei foi que o móvel é o A. Isso aqui é para A, certo?
Se eu for substituir, o que eu tenho? Que S0A vai ser 30, não é isso? Lá olhando para o desenho. Mais Sim. a velocidade de A, que é quanto? 8 vezes o tempo. É isso que ele me pediu, a função horária de A. Como é que a gente vai montar a função horária de B? Então, para B, eu tenho que SB vai ser igual a S0B mais VB vezes T, tá? Então, quem é o meu SB? Opa. Meu SB vai ser igual a S0B. Quem é S0B? 70. Olhando lá para o desenho. Mais a minha velocidade B. Quem é minha velocidade B? Quem é? Respondam aí. Velocidade do 10. móvel 10. 10. 10. Deixa eu colocar ela lá. 10 vezes T. Então, essa é a função horária de B. Foi isso que ele pediu na letra A. Acabou aqui na letra A? Acabou. Só isso? Horário. Só isso, não é fácil? Mais ou menos, né? Também não é difícil. Ficou mais claro agora. Ficou mais claro. A letra B, qual o instante em que a distância entre eles é 100 metros? O que ele quer saber? Ele quer saber o tempo que vai ser marcado no relógio quando A e B estiverem distantes 100 metros um do outro. Então, como o B vem na frente de A, eu vou colocar aqui SB menos o móvel A, ou seja, aonde o móvel B menos o de subtrair do móvel A, onde ele está, vai ser igual a 100. É assim que eu monto a minha função. Quem é SB? SB ele me deu lá. A gente não montou a função agorinha? Sim. 70 mais 10T. Menos. Vou abrir parênteses, porque eu não posso colocar de qualquer jeito, porque esse sinal é da operação, não é? Quem é o SA? 30 mais 8T. Isso tudo é igual a 100. Vou tirar primeiro isso aqui do parênteses. Então, eu vou repetir o que está na frente. 70 mais 10T. O 30 está positivo, ele sai como? Negativo. Negativo. O 8 está positivo, ele sai como? Negativo também. Igual a 100. Lembra que eu falei para vocês? Por quê, professora? Porque troca o sinal, né, Isaac? Se fosse multiplicação, ia passar dividindo. Se fosse Sim. divisão, ia passar multiplicando. Ele sempre inverte o sinal. Devido a esse sinal estar aqui na frente, né? Se não tivesse nada, ia ser positivo mesmo, ok? Letra com letra, variável com variável, número com número. Então, eu vou juntar 70 menos 30 mais 70 menos 30, né? Eu vou deixar número perto de número. E agora eu vou juntar as letras. 10T, positivo, né? Menos 8T, igual a 100. Eu só sei o que era igual, tá? Quanto é 70 menos 30? O áudio, porque está em distância. Alguém está perto da TV? Desliga o áudio, por favor, para a gente continuar. Desliga o áudio, gente, porque senão não tem como. Dá muita interferência. 70 menos 30 vai dar quanto? Quanto, gente, vai dar isso aqui? 40. 40. 40. 40. Mais 10 menos 8. Mais 2. T igual a? 42. Igual a 100. 40 mais 2T. 100. Esse 40 É 42. ele está somando. Eu vou passar para o outro lado, eu passo como? 40. Diminuindo. Negativo. 2T Diminuindo. vai ser igual a 100 menos 40. Quanto é 100 menos 40? Menos 40. 60. 60. Esse 2 que 60. está multiplicando passa como?
Dividindo. 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 Você passa dividindo. Não é? Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. 60 30. dividido para 2 segundos. Então, quer dizer o quê? 30. Que quando o corpo B estiver distante de A 100 metros, o relógio vai estar marcando 30 segundos. Segundos. Isso. Isso aqui vai ajudar vocês a resolver as questões. Agora vamos partir para o exercício para vocês verem como resolver as questões. Tá bom? Como é que vão fazer? Então, o primeiro exercício, os exercícios estão no livro de vocês, na página 40, e as primeiras questões são a questão de número 2, a questão de número 3 Peraí, vou pegar lá. e a questão de número 4. Eu peço para vocês desligarem o áudio, porque está dando interferência. Só deixa para ligar o áudio quando for responder alguma pergunta. Para dar certo, gente. Por favor. Então, nós temos aqui na segunda questão. Ainda estou ouvindo o áudio ligado. Por favor. Então, a segunda questão diz assim, a função horária das posições. Isaac, eu acho que é o seu. E aí, professora? Oi. Oi, sou eu. Eu sei. Questões aí estão só no livro, é? Só no livro, mas eu botei um PDF lá. Tá bom, então. Então, a função horária das posições de um ciclista em movimento retilíneo é S igual a 200 menos 5t. Sim. Eu posso responder no PDF, aí eu mando lá no app? Pode. Você pode pegar e bater foto também. Não tem problema em você enviar. No caderno, né? Pode. Aí eu mando lá no... Lá na No app também. plataforma. Para a gente poder fazer Tá o bom. acompanhamento. Bom, a função horária tem que desligar o áudio. Alguém está na frente do ventilador. Ainda tem gente querendo entrar ainda. Mas não tem mais como entrar. A gente vai terminar isso aqui e ele vai ver depois. Vou baixar e vou tá. postar novamente. E ele Tá vai bom. poder ver lá, tá? Então, nós temos aqui a função horária S igual a 200 menos 5t. Qual é a função horária característica? S igual a S0 mais VT. Se a gente for comparar com a nossa função que a gente tem, que é S igual a 200 menos 5t, a gente já sabe que 200 é o espaço inicial e que 5 é a velocidade, certo? A velocidade aqui é negativa, o movimento aqui é qual? Retrógrado ou progressivo? Retrógrado. Tem o áudio depois que falar. Retrógrado. Ele quer na letra A, o instante em que o ciclista passa pela origem das posições. O que ele está dizendo? Que o S final é igual a 0. Então, quando eu substituir esse S final aqui na minha função, eu acho o T. Eu vou só dar a dica, tá? Eu não posso resolver. Essa é a dica da letra A. Na letra B, eu vou pegar a mesma função, 200 menos 5t, e eu vou substituir os valores que ele me deu para achar duas posições. Uma posição para o primeiro tempo e uma posição para o segundo tempo. Então, quando eu substituir o t igual a 0 segundos aqui na minha função, eu vou ter uma posição para o t 0 segundos. Quando eu substituir o t 30 segundos na minha função, novamente, eu vou ter o S para o T 30 segundos, tá? Essa é a dica da segunda questão. Vamos para a terceira. A terceira questão, que aqui ele botou 2 de novo, mas é terceira. Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, essa aqui é o V. Que distância essa pessoa percorrerá? Ele quer saber o S final. Andando durante 15 minutos. Tempo é esse aqui. Bom, o tempo eu tenho que transformar para segundos. Como é que eu faço isso? Multiplico por 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Tem 60 segundos. Exatamente. Segundos. Qual é a equação que eu vou usar? S
igual a S0 mais VT. Gente, qual é o S0 nessa função aqui, nesse exercício? O S0 aqui é zero, não tem S0. Então, eu vou ter que o S final vai ser igual a velocidade vezes o tempo, certo? Porque o S0 é zero. Essa é a dica para a terceira questão. Essa questão diz assim: durante um espirro, os olhos podem fechar por até 50 segundos. Então, esse aqui é o tempo. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora, velocidade, e espirra, quanto o carro pode ter se deslocado? Ele quer o S, deslocado ele quer o S, tá? Primeira coisa, tem que converter essa velocidade para metros por segundo. Vocês lembram? Eu falei aqui, ó, esse slide. Quando eu estou em quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Vamos voltar lá. 6. Divido por 3,6. Então, Dá 25. eu vou pegar esse valor e vou dividir por 3,6. Isaac já até falou aí. 25 metros por segundo. Vou substituir no S sorvete. S é igual a S0 mais VT. Quanto é o nosso S0? De novo, é 0. Eu vou colocar, então, que S vai ser V vezes o tempo. Bom, essas são as questões que valem mais nota lá no ambiente. Aí, no final, eu coloquei um resuminho. Isso vai aparecer lá na live. Eu vou botar lá a live lá no... Tá gravando, tá? Eu vou colocar ela lá no ambiente para vocês baixarem. Então, ou estão nos grupos, eu posso mandar, não tem problema. Nós temos aqui que o movimento uniforme, ele é Manda no grupo, professora, melhor. melhor, né? Tá bom. Que o movimento uniforme é o quê? Um movimento que tem velocidade constante e que os corpos percorrem espaços iguais em intervalos de tempos também iguais. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é muito importante. Esquece o gráfico por agora. Outra coisa, que quando a velocidade ela é negativa, o movimento é regressivo ou retrógrado. E quando ela é positiva, o movimento ele é progressivo. Isso vai estar lá também. Esse é um resuminho que eu coloquei para vocês. Eu vou terminar a apresentação e vou voltar para a sala. Só um momentinho. Nós vamos voltar agora para a sala. Eu vou interromper a apresentação, tá? O compartilhamento. E voltei para a sala. Vocês estão me vendo agora? Vocês estão me vendo também, né? Eu estava vendo para a Sim, tela. professora. Não. Ok, gente. Eu não tô vendo. A aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter agora como controlar vocês através do chat dessas videoaulas. Não vai ser todos os dias, porque vocês viram que tem um horário fixo, vai ter um dia específico, que é na terça-feira. E toda terça-feira a gente vai ter uma livezinha dessa para poder falar sobre os exercícios. A primeira parte tem que ser entregue até o dia 14, que é a atividade interdisciplinar e o desafio das questões, dia 14. Se vocês tiverem dificuldades, eu vou mandar depois um tutorial de como postar no ambiente, mas eu já até fiz um vídeo e mandei para o pessoal da orientação para mandar para vocês. Mas não vai ter dificuldade, tá? No mais, era só isso. Querem fazer alguma pergunta? As aulas vão ser toda terça-feira, quarta-feira, ou às 4 horas. Não é às 4 horas. Vai ter dias, vai ser horário alternado. Pode ser de manhã, vai ter dia, vai depender do nosso momento. Da internet também, que você sabe que às vezes não tá legal, e hoje estava chovendo de manhã, não deu. É só uma vez na semana, professora? Oi? Repete, que eu não estou ouvindo. Joselma, fala aí. Vai ser só uma vez na semana? As aulas só uma vez na semana, né? Para as videoaulas, sim, mas a gente vai ficar trabalhando no ambiente, tá? Em qualquer momento. Eu vou estar disponível lá para vocês, respondendo para vocês as coisas que vocês me perguntarem lá no ambiente, lá na plataforma. Tudo bem? Tudo bem.
Eu vou parar a gravação, porque a gente já terminou. Vou me despedir de vocês, tá? Foi um prazer revê-los e até um outro